Boa tarde, esse aqui é mais um RH Academy Cast, que é o podcast do RH Academy, né? E eu comecei dando boa tarde, mas pode ser que seja bom dia ou boa noite, né? Porque você pode estar escutando, obviamente, ou consumindo esse conteúdo num tempo futuro, né? E hoje eu tenho uma conversa super legal sobre marca empregadora. Ele parece que é um assunto novo, mas não é, até onde eu sei, né? E eu estou conversando hoje com o Vladimir Parada. E aí, Vladimir, prazer ter você aqui. Obrigado, Alessandro. Prazer meu poder participar desse momento com vocês aí. Bacana, prazer é nosso aqui. Bom, para quem não conhece, né, o Vladimir Parada, ele tem mais de 25 anos de carreira profissional. Atualmente atua como comercial na área comercial e de soluções da Randstad Brasil, que é uma das maiores empresas de RH, que trabalha com recrutamento, seleção, marca empregadora também, e atua como diretor comercial, né? E ele também, isso que é muito interessante, já atuou em outras grandes empresas, como, por exemplo, IBM, Kodak, Vivo e McAfee, só para ter uma noção aí do currículo, né, da expertise do Vladimir, que vai estar conversando conosco hoje aqui. Além de, obviamente, sólida formação em administração de empresas, pós-graduação em marketing e MBA em gestão estratégica e econômica. Então, Vladimir, muito obrigado pelo teu tempo estar aqui. Acho que vai ser sensacional a nossa conversa sobre marca empregadora. Prazer ter você aqui. Obrigado, Alessandro. Espero que seja assim. Vamos passar uns momentos agradáveis e vamos poder contribuir com o público aí, com algumas informações bem interessantes, com base no estudo que a gente lançou aí no meio do ano, né? Acho que vai ser bem Bacana, bacana. bacana. Vladimir, acho que vale muito a pena a gente começar conversando sobre como é que você chegou aonde você chegou? O que que você fez aí? Conta um pouquinho dessa carreira, porque pode ser que tenha muita gente nova aqui conversando com a gente. E é sempre melhor aprender com quem já trilhou um caminho do que às vezes tentar abrir um caminho novo. Como é que você chegou aí? Pois é, Alessandro, eu vim de uma família bem humilde, né? Eu tive que pagar os meus estudos, trabalhar para pagar os meus estudos, meus pais não tinham condição. Na época eu fiz um colegial técnico em processamento de dados, na época era o auge, né? Então, lá na década de 80, eu fui analista de sistemas, desenvolvedor. Então, por que que é importante ressaltar esse ponto? Porque isso me deu uma visão bastante pragmática das coisas, né? A questão de planejamento, de poder se antecipar a algumas situações, imaginando algumas perguntas, dúvidas. Fiz faculdade de administração de empresas, então foi algo que me deu muitas alternativas para poder decidir o que eu queria para minha carreira, até porque na juventude é bastante difícil você já ter o que você quer fazer, né? Ter decidido o que você quer fazer. E aí, na época, eu trabalhava como gerente de produtos, em marketing, e aí eu acabei indo para essa situação, mas vendendo serviços sempre. E uma coisa que é bacana do serviço é que o serviço ele é muito relacional. Então, você precisa conquistar a confiança do cliente e depois você renova a confiança desse cliente à medida que você vai entregando o seu serviço ao longo do prazo de contrato. E aí, o renovar o voto de confiança significa manter o contrato com uma maior longevidade. E aí, eu tive algumas experiências interessantes no segmento de tecnologia, mas, como eu disse, vendendo serviços. E aí eu fiz uma pós-graduação em marketing na ESPM na época, na década de 90, lá no comecinho, procurando sempre trabalhar em grandes empresas. Por quê? Para ter uma visão mais ampla com relação ao processo, com relação à experiência de mercado, um cenário mais nacional, em algumas empresas mais global, justamente para poder ter uma visão mais ampla do todo. E trabalhar com serviços, vender serviços e liderar pessoas, sempre tem as pessoas como foco. Então, embora seja sempre uma relação B2B, do outro lado, quem negocia com você é uma pessoa. E aí, depois de alguns anos, né, eu tive uma experiência em Angola, então eu morei fora do país durante um ano e meio, eu trabalhava na Vivo, tinha um ótimo cargo, uma ótima posição. Eu pedi demissão da Vivo para ser diretor de marketing e vendas de uma operadora de celular em Angola. E foi uma experiência bastante interessante, porque cultura, então você conhecer a cultura de um outro país que tinha passado por uma guerra civil durante 30 anos e fazia 5 anos que tinha acabado a guerra, Caramba, tava se reconstruindo. colonizados. Exatamente, colonizados pelos portugueses, e aí tinha uma relação de amor e ódio, né? Mas, enfim, mas bastante interessante. E aí o trabalho todo de reconstruir a marca, eram duas operadoras, a gente na época saiu de um market share de 25% para
38%, então, durante um ano e meio de trabalho, um crescimento bem bacana. E aí voltei para o Brasil, aí resolvi estudar, fiz um MBA na GV durante um ano e meio. Então a vida não foi muito fácil, né? Resolvi empreender, então tive uma empresa de consultoria durante um período e depois voltei para o mercado corporativo, passando por empresas de meio de pagamento, fui diretor de operações na Atento, tinha lá uma equipe de mais de 10 mil pessoas, então focado em serviço, focado em pessoas, como é que a gente retém os talentos em função de um absenteísmo característico do setor e um turnover também altíssimo. E aí surgiu a Randstad com o propósito de impactar a vida de 500 milhões de pessoas até É pouca coisa, né? o ano. É pouca coisa, Pouca né? Até o coisa. ano de 2030, isso no mundo, né? E você disse que a Randstad, eu vou fazer uma correção se você não me levar mal, a Por Randstad é a favor. líder global em soluções de RH. Então, é a maior empresa de RH do mundo, presente em 38 países, faturamos 27,5 bi de euros no ano passado, e é a única empresa do setor que está na relação do Fortune 500 no mundo. Então, isso dá para a gente um orgulho bastante grande, né? E, obviamente, os nossos estudos, eles têm bastante relevância no cenário global, e aí ditam as tendências de mercado, e a gente tem visto aí uma procura bastante grande e maior do que nos anos anteriores neste ano, por conta de todo o trabalho que a gente vem realizando. Então, de uma forma bem resumida, esses mais de 25 anos que hoje beiram os 40, é um pouco essa minha trajetória profissional. Eu estou à frente da unidade de negócios de tecnologias da Randstad, bem como da área comercial. Estou há 2 anos e 3 meses, e me sinto bastante orgulhoso em função do momento que a Randstad vive aqui no Brasil. Legal, Vladimir. Eu tenho várias perguntas aqui que não estavam na pauta que foram derivando só dessa tua apresentação. Acho que o Por favor. primeiro ponto é como é que foi essa experiência com outra cultura em Angola? E eu peço isso porque tem muitas pessoas de Angola que consomem o conteúdo tanto no YouTube quanto no Spotify, que nós Tá. estamos nessas duas plataformas. E aí a gente pode entrar depois na nossa breve pauta. Legal. Foi uma experiência bem interessante, né? Porque o objetivo ali era agregar o conhecimento que a gente tinha de diversos países. Então, eu tinha colegas expatriados de Portugal, eu tinha colegas de Israel, e nós tínhamos fornecedores do mundo todo. Como Angola estava se reconstruindo depois de um período muito longo de uma guerra civil, então nós tínhamos muitos fornecedores globais. E todo mundo queria fazer negócio com Angola, que tinha um potencial enorme, em função dessa reconstrução, mas foi uma experiência bastante interessante para poder se adaptar à cultura, que é muito semelhante à do Brasil, né? O Brasil tem uma influência bastante grande, porque o Brasil foi o primeiro país a reconhecer a independência de Angola, e a televisão, então a Rede Globo e a Rede TV, a Rede Record. Então, uma influência bastante grande dos artistas brasileiros, dos programas, das novelas brasileiras. Então, isso facilitava bastante a vida lá. Mas era bem interessante essa miscigenação, né? Muitos países, muita gente de fora. E até a pessoa que me contratou falou: você não vai precisar falar muito inglês, porque a língua local é português de Portugal. Mas depois eu descobri que não era bem verdade. Uma vez que os fornecedores eram todos externos, então o inglês passou a ser uma necessidade diária, né? Então, mas foi bastante interessante e desafiador ao mesmo tempo, né? Legal, que legal. E eu fiz essa pergunta porque eu estou tentando montar um paralelo aqui para a gente falar de marca empregadora, né? Porque, obviamente, esse é o tema central da nossa conversa. E eu queria usar essa experiência que você teve num país que passou por uma guerra civil por quase 30 anos, que foi Angola, e toda essa vivência com fornecedores internacionais, reconstruindo, no caso, uma empresa, né, ou duas operadoras de telefonia, pelo que eu me lembro, mas a Sim, sensação que eu tenho, a percepção que eu tenho é que o país inteiro estava se reconstruindo, né? E a exato. minha pergunta é: conceito de marca empregadora, ou a ideia, né, de marca empregadora, ela tem relação com o nível de desenvolvimento do país, colocando num paralelo Angola, que passou por uma situação muito ruim e estava se reconstruindo, versus, hipoteticamente, o Brasil, que até então a gente não tem na história recente, né? Grandes conflitos como foi esse que aconteceu. Sim.
Olha, o estudo de marca empregadora, a Randstad já realiza esse estudo há mais de 20 anos, então não é um tema assim a ser considerado como novo, embora no Brasil ele é bastante recente. E acho que em Angola, acho que hoje ele talvez tenha se dado um pouco mais de ênfase, mas na época que eu estava lá, as pessoas queriam um emprego. Então, Aham, tendo um emprego era algo. Então, oferecer uma condição, uma oportunidade de emprego, já era um sinônimo de marca empregadora por poder dar uma entendi. oportunidade para uma pessoa ter um salário, mas não no conceito propriamente de marca empregadora que visa a jornada do candidato, desde o onboarding até o offboarding. Então, não de uma forma assim muito bem definida, até porque eu estive lá em 2006, né? Então já são 16, 17 anos, então já faz um bom tempo, mas eu acho que hoje, acho não, acredito que hoje as coisas mudaram bastante e a importância do tema marca empregadora acho que é bastante relevante em todos os cenários, em todos os países, mas sim, eu acho que tem a ver muito com o desenvolvimento econômico do país e, consequentemente, das empresas que ali estão e contribuem para esse desenvolvimento. Legal, então daria para dizer que no caso de Angola, a principal fonte de interesse para a marca empregadora, né, num conceito super básico, é assim a possibilidade da pessoa conseguir uma renda, né, para ela Naquela conseguir se época, manter naquela época. Isso considerando lá isso, 2006, legal. isso, E se a exato. gente pudesse, se você pudesse nos ajudar a entender qual que é o conceito hoje de marca empregadora que a Randstad utiliza, se ela utiliza conceitos ou entendimentos diferentes por conta dessa visão global e da expertise que a empresa tem de uma forma geral. Como eu disse, né, o conceito ele ainda é novo no Brasil e ele trata principalmente da jornada do talento. Então, na verdade, ele traz uma ressignificação entre a relação dos profissionais das empresas, que não envolve apenas salários e benefícios. Então, antigamente, né, então eu falo antigamente porque eu já sou, eu sou jovem há mais tempo do que você. Então, antigamente as pessoas valorizavam muito quais são os benefícios e quais são os salários. Qual é o salário? Hoje não. Hoje tem a questão de propósito, tem a questão de fatores externos, a reputação da empresa, a saúde financeira, a questão de ESG, os profissionais mais jovens, né, os da geração Z, enfim, eles valorizam muito a questão do propósito, a questão de diversidade e inclusão, flexibilidade. Então, você tem algumas variáveis aí entre gerações também que impactam bastante. Mas, resumidamente, trata-se da preocupação que a empresa tem que ter com a jornada do talento, desde o onboarding até o offboarding, tá? De uma forma E, bem simplista. e uma dúvida que me surgiu agora, quando você fala talento, ele é de fato direcionado àquelas pessoas consideradas talentos para uma determinada organização, ou é para qualquer pessoa que está na organização? Porque a gente sabe que do ponto de vista, até tô com a imagem na minha cabeça que é a matriz Ninebox, né? A gente pode ter pessoas consideradas talentos, potenciais e outras não, segundo essa metodologia. Nesse conceito de marca empregadora, são todas as pessoas mesmo? Mesmo Todas aquelas as que. pessoas. Ah, Isso. legal. A gente considera o talento é o colaborador, é a pessoa que faz parte do quadro de talentos da empresa. E aí dentro, aí pegando o seu exemplo do Nine Box, você tem o high potential, você tem o key performer, a pessoa que são high performer, então você tem algumas qualificações, mas dentro de um conceito de marca empregadora, é o talento desde o momento que ele se candidata para a posição até o momento que ele é demitido, desligado da empresa. Então a gente considera desde o onboarding, quando ele entra, até o momento em que ele sai da empresa. Entendi. Isso é interessante, sabe, Vladimir? Porque há uma tendência, eu digo assim, uma tendência da minha realidade, né? Algumas pessoas com quem eu já conversei que trabalham em RH, de classificar isso numa divisão. De tipo, vamos criar uma marca empregadora para esse pequeno público que são os high potentials aqui, os nossos de fato talento, enquanto que o outro pessoal a gente deixa ali, se der, deu, se não der, não deu. Então não é essa a visão que vocês têm. Não, na verdade, o estudo de marca empregadora ele é bem mais amplo. O que você Legal. pode ter aí é algum programa de retenção para alguns candidatos, colaboradores chaves, que são pessoas chaves para a sua operação, que se de repente saírem da empresa, você pode ter algum problema no momento de repor, ou vai levar algum conhecimento, algum histórico que é importante. Então, as empresas criam um programa de retenção Ah, entendi. para aqueles talentos que são outliers, né, que são outstandings, ou seja, diferenciados em relação aos demais. Mas um processo de marca empregadora, ele tem que ser visto de forma homogênea em toda a cadeia, todos os níveis hierárquicos da empresa, ou seja, da jornada do talento
inclusive daquele talento que tem a aspiração de trabalhar naquela empresa, que é É o objetivo principal da quem marca ainda não empregadora. faz Exatamente. parte. Ah, legal. Exatamente. Que é o atrair e o reter talentos, né? Então, acho que Aham. é o todo. Então, me surgiu uma outra dúvida agora. Quando você havia comentado sobre reputação das empresas, né? Atualmente isso é algo que a percepção que eu tenho é que as pessoas prestam mais atenção na reputação que a empresa tem, desde ela com as pessoas que trabalham nela, né, os seus talentos, com os seus clientes e com os seus fornecedores. Se conhece, se não se conhece, seria interessante se pudesse compartilhar, mas não precisa citar nomes de empresas que você percebe que não tem uma boa reputação e o que que isso causa na marca empregadora ou na facilidade, às vezes, até de acessar esses talentos que gostariam ou que estão buscando posições no mercado, mas que por qualquer razão não considerariam a empresa A por conta da reputação dela e preferem ir para a empresa B, C ou D, mesmo que essa empresa B, C ou D tenha, inclusive, salários ou benefícios até menores. Existe esse cenário? Tem algo? Existe uma relação disso? Existe um estudo que comprova, né, que uma marca empregadora, uma empresa que tem uma marca reconhecida e uma marca empregadora forte, ele consegue pagar até 10% menos de salário, porque o candidato ele quer trabalhar na empresa e ele se sente bem com aquilo. Mas eu conheço casos, eu não tenho um caso de uma empresa específica que não, assim, as pessoas não queiram trabalhar. O que a gente vê como exemplo de marca empregadora forte é que, eu vou pegar exemplos de patrocínio, né? Legal. E aí isso reflete. Você tem um atleta que está envolvido no escândalo, automaticamente a empresa vai lá e retira o patrocínio. Então ela está se posicionando contra aquela situação, justamente para preservar a sua marca empregadora também, né? Então, tem a questão da identidade de marca para os consumidores, mas tem a ver também com o valor da marca empregadora para os seus candidatos, para os seus colaboradores também. Que, como eu disse, a geração mais nova, ela se identifica muito com a questão do propósito. Então, se a empresa não toma nenhuma atitude contra aquela situação que por algum momento não foi tão boa, isso pode repercutir não só para os consumidores, mas também para os trabalhadores de forma negativa. Ah, entendi. Então, e essa ação, vamos pensar assim, né, que essa empresa poderia tomar, ela obviamente precisa ser congruente com toda a comunicação institucional que ela tem, né, com seus Isso, valores e tudo mais. Você isso. conhece ou já ouviu falar algo da natureza de uma empresa que não tem muito bem o propósito, seu propósito definido, né, ou seu propósito muito bem descrito e que pode enfrentar alguns problemas de marca empregadora ou mesmo de qualquer outra prática de gestão de recursos humanos? Olha, assim, não me vem nenhum nome à mente, né? Mas o que eu Aham, posso te dizer é que as empresas hoje que têm um propósito muito bem definido, missão e valores, e praticam isso no dia a dia, elas vêm procurando cada vez mais os nossos serviços e as nossas soluções, justamente para fortalecer e potencializar. E acho que a questão de ESG, essa questão de diversidade e inclusão, tudo isso, hoje, com o nível de divulgação que a gente tem, o acesso à informação é muito mais rápido e muito mais intenso, as empresas que estão, de fato, preocupadas com isso, elas têm buscado alternativas para poder se ajustar. Então, acho que tem ainda um bom caminho a ser percorrido por algumas empresas que ainda não se deram conta disso, algumas empresas menores, eventualmente, algumas empresas que não têm ainda uma administração muito mais profissionalizada, mas eu acho que é um caminho que as empresas precisam buscar para poder entendi. se consolidar, né? E a Randstad, obviamente, está aí à disposição para poder auxiliar essas empresas naquilo que for necessário. Legal. Essa, na verdade, essa é a minha pergunta seguinte, assim, é se no dia a dia de trabalho, no seu, né, especificamente, você percebe que qual é o perfil da empresa que está mais preocupada em fazer essa transição de modelo de gestão ou mesmo o modelo de trabalho, né, caminhando mais na direção de boas práticas ESG, como consequência, um propósito que gere impacto, que cause impacto positivo e que isso se reflita tanto em marca para negócios quanto marca empregadora. Você consegue identificar algumas características? Não precisa, obviamente, citar nenhuma empresa especificamente, né? Na verdade, né, Alessandro, se você tem uma empresa de capital aberto, uma sociedade anônima que tem ações em bolsa, ela já tem ali Já é um meio nível, pré-requisito já. já é meio pré-requisito. Então, se você olhar quantas empresas hoje de capital aberto a gente tem no país,
Então, você já consegue classificar ali as empresas que têm um volume alto de faturamento, têm uma quantidade grande de colaboradores, são alguns dos maiores empregadores. Então, essas empresas, por definição e por conceito, elas têm que se ajustar. Então, você já parte, a gente vai por exclusão. Elas já As são empresas, mais, são obrigadas ou há uma pressão para quê? acho que é uma coisa, é uma obrigação moral. Ah, E aí entendi. tem uma cobrança do próprio estatuto, para você entrar em colocar as ações em bolsa, tem uma série de regrinhas, e você, se você olhar lá na avaliação, como é que está no nível de ESG, então são fatores que a empresa tem que se preocupar antes de ir para o mercado. As empresas menores têm alguns outros desafios, e aí tem muitas variáveis, aí fluxo de caixa, então, quais são as prioridades dessas empresas? Então, eventualmente, as empresas elas precisam se estabilizar para depois pensar em dar um outro passo, né? Uhum. Mas eu diria que as empresas maiores, que estão há mais tempo no mercado, elas já têm um pouco mais desta preocupação, até para ter uma sustentabilidade, que é o S ali do ESG, né? Aham. Sim, e você percebe que em empresas, não, excluindo essas listadas em bolsa, há um movimento de outras empresas em buscar essas práticas, ou há um interesse em entender, pelo menos? Sim, sim. O que eu posso te dizer? Pegando o exemplo aqui da Randstad, do ano passado para cá, nós tivemos aí muitas demissões de muitas grandes empresas, principalmente Aham, das Big Techs. E aí, algumas empresas que tiveram que ajustar o seu quadro, elas começaram a procurar pelo nosso serviço de transição de carreira assistida, que é o offboarding dentro da sim. jornada do candidato. Então, como é que eu presto uma assistência para o meu colaborador neste momento difícil da carreira dele? Porque a pessoa está trabalhando lá, de repente, há 10, 12, 15 anos numa empresa, e ela é pega de surpresa por uma situação que é alheia à vontade da empresa, um fator externo, enfim, algumas mudanças de comportamento, e ele tem que demitir. Então, a empresa, ela promove para aquele colaborador um programa de transição de carreira assistida durante um período de 3 ou 6 meses, dependendo do nível hierárquico daquela pessoa. E não só isso, como é que você conscientiza os líderes que vão fazer esses desligamentos a fazer de uma forma humanizada? Então, atrelado ao programa de transição de carreira assistida, a gente também desenvolveu treinamento de demissão humanizada para liderança. Então, algumas empresas nos procuraram, que não tinham um processo assim tão bem estruturado, que não era uma grande empresa como ação em bolsa, que eventualmente, não é porque tem ação em bolsa ou enfim, ou é bem estruturada, tem esse processo bem definido, Sim, às vezes também tem alguma isso deficiência. às vezes é uma ilusão frequente. A gente olha, putz, Exato, é aquela super empresa lá, a marca que todo mundo conhece. A gente chega lá, não é bem assim. não é bem assim. Mas a gente percebeu no começo do ano, principalmente, e essa é uma área de negócios dentro da Randstad que cresceu bastante esse ano, que a gente chama de soluções de RH, que tem a ver com o programa de transição de carreira assistida, com o programa de treinamento, capacitação de liderança, avaliação dos valores e dos colaboradores para saber em que nível eles estão, até para poder definir um programa de treinamento, um programa de capacitação, para melhorar o empregado e, consequentemente, o resultado que ele entrega para a companhia, né? Então, acho que isso faz parte de todo esse processo da preocupação, não só quando o candidato entra, que aí você vende a empresa, quais são os benefícios, qual é o propósito, qual é a missão, quais são os valores, e aí, olha, o que a gente fala, a gente de fato pratica, mas também no momento em que a empresa, que o profissional sai da empresa, e aí demonstra que a empresa se preocupa com quem sai e dá uma certa segurança para quem fica também, fala assim, poxa, a empresa realmente se preocupa com o colaborador, com a pessoa, e a gente não é simplesmente só mais um número aqui dentro da companhia, né? Entendi. E daria para dizer então que parte, ou melhor assim, né, os fatores que compõem essa marca empregadora, entre esses fatores, se é que a gente pode dissecar, né, esse conceito, estaria obviamente a atuação da liderança nesses momentos, vamos chamar assim, ponto de atrito, vamos chamar, né, que é quando por um Sim, fator externo ou alheio à vontade da empresa, ela precisa demitir por conta de N fatores, né? E essa demissão humanizada, ela faz parte de uma boa percepção de marca empregadora, né? A sim, maneira como, apesar de ser, vamos chamar assim, um evento, não é um evento traumático, assim, mas não é uma coisa boa, né? Quer dizer, não. eu não conheci ninguém
que contratou pessoas para depois demitir. Não é essa a razão da contratação, Não, né? não. Daria para dizer, então, que parte dessa estruturação, ou melhor, de caminhar na direção de uma, entre aspas, boa marca empregadora, é eu ter todo esse processo, inclusive o de offboarding, e as lideranças capacitadas para conduzir isso da melhor maneira possível. Note que o offboarding é o finalzinho do processo, né? Então, você tem desde atrair o talento, então Aham. vai além, e aí depois como é que durante a estadia, da permanência daquele candidato dentro da empresa, você tem toda a questão, eu pago as minhas contas em dia, eu recolho os meus impostos, então tem a ver com a reputação. Então a empresa, poxa, eu considero isso uma coisa muito importante. Então ela passa um valor para o candidato, para o colaborador, que ela espera que ele tenha o mesmo valor. Então, saúde financeira, parte do ESG, oportunidade de crescimento e desenvolvimento. A pessoa, ela tem oportunidade de crescimento e desenvolvimento. Então, tem a ver com o crescimento, de você abrir as novas funções, mas tem a ver também com o colaborador, o quanto ele se dispõe a buscar um Uhum. treinamento para ele estar capacitado para quando aquela oportunidade surgir. Então, aqui na Randstad, a gente tem uma plataforma de treinamento com mais de 5.000 títulos de treinamento disponível para os colaboradores. E, além disso, a gente também libera uma hora na semana para que os colaboradores possam fazer esta formação. Então, ele tem 4 horas no mês livres para poder treinar, fazer uma formação para estar melhor capacitado para quando surgir uma oportunidade. Então, as pessoas falam, o crescimento profissional depende só da empresa. Eu acho que hoje, eu diria que 80% depende, 50 a 50, vai 50% do candidato, 50% da empresa, obviamente, de ter a oportunidade, mas se o candidato, o colaborador não estiver preparado ou não se preparar para aquele É. momento, não dá para deixar a responsabilidade só na mão da empresa, né? E faz muito sentido isso que você fala, Vladimir, porque tenho percebido isso, né, em algumas pessoas e em alguma geração, assim, uma certa atitude de passividade ou de espera, né? Eu espero que a oportunidade venha para mim, né? Mas não há um movimento proativo de ir atrás. E eu não estou nem falando em uma única empresa, mas sim de ser empregável de um ponto de vista mais amplo, né? Sim. Eventualmente até buscar uma colocação fora, né, no mercado, porque é do jogo, né? E uma outra É, coisa que me chamou, desculpa, pode concluir. não, na verdade, acho que a questão do crescimento da carreira e oportunidade profissional não pode estar somente vinculada ao tempo de casa. Então, acho que é Ah, com isso, né? certeza. Eu estou aqui há 5 anos e não mudei. Tá bom, o que que você fez? Você tem entregue algo além daquilo que era a tua proposta de trabalho? Você fez algum curso, alguma capacitação? Até se a empresa não te der a oportunidade, são os outros 50%, aí você está capacitado para buscar Exato. eventualmente ir fora. Então, por isso que tem que ser combinado entre as duas partes, né? Eu vou compartilhar uma história pessoal barra profissional também, acho que só para ter uma noção a fim de exemplificar isso que você comentou agora, Vladimir. Conheci, né, há um tempo atrás, uma empresa que ela, na sua estrutura de crescimento, ela utilizava a terminologia mérito. Ou seja, quando você atingir ou tiver um determinado mérito, você poderá crescer verticalmente e horizontalmente. Ótimo, beleza. E a gente foi investigar o que significava esse mérito, né? Então, mas o que exatamente é o mérito? Não, o mérito é você ficar X tempo aqui, né? Então, essa era a noção. Isso é interessante, porque a gente começa a entender alguns detalhes, né? Alguns meandros, e aí a gente já pode entrar, eventualmente, enveredar para a cultura, né? Mas eu acho que. Então, assim, a dúvida era: o mérito era, na minha dúvida, conseguir performar num determinado nível, na média, nesse espaço de tempo, e se eu conseguisse performar num tempo menor, teria acesso a esse mérito? Obviamente não, né? Se eu conseguisse performar num tempo maior, teria acesso. Então, eu acho que sim, é muito interessante isso que você fala, principalmente porque tem muita gente de RH que assiste aqui, que nos consome, que nos ouve, para que a gente utilize uma terminologia mais próxima da realidade, né? Porque se o fator é tempo, não tem problema. Eu também concordo com a sua opinião, né? Eu acho que não é o melhor fator, né? Porque aí Sim. sim a gente corre o risco de não reter de fato aquelas pessoas que performam num tempo menor. Mas se o fator é tempo, né? Que a gente possa utilizar a palavra tempo e não mérito, né? Você já viu algo assim na sua realidade de trabalho?
uma Não, a experiência gente, parecida? na verdade, você tem tempo de casa, antigamente era comum, principalmente nas autarquias públicas, né? Então a pessoa tem mais tempo, ela está mais capacitada, quando o tempo de casa faz bastante sentido. Você tem aqueles prêmios, quando eu tinha 5 anos de casa, seu salário aumenta, quando tem 10 anos de casa, seu salário aumenta. Aqui na Randstad a gente tem dias de descanso, então à medida que você vai ficando mais tempo na empresa, você ganha mais dias para descansar também, como se fosse um mérito, né? Entendi. É um benefício que a empresa proporciona. Mas hoje, numa empresa de capital aberto, ou numa empresa, não é de capital aberto, qualquer empresa hoje que precisa vender, gerar lucro, se a pessoa que não estiver trabalhando, estiver só pensando em passar o tempo e não entregar aquilo para qual ela foi contratada, ela não sobrevive porque ela não contribui para o crescimento e para o desenvolvimento da empresa. Então, acho que tem que haver uma combinação. Se a pessoa vem entregando, ou como você mesmo disse, no menor prazo, ou entrega, minha meta é 100%, ou fazer X contratos, eu faço 10% a mais, puxa, eu tenho direito a ganhar um pouco a mais, ou vou pegar a melhor referência para replicar para os demais. Enfim, usar aquilo que ele tem de melhor, para aí sim praticar a meritocracia e estabelecer uma referência para que os outros que querem atingir aquele mesmo aquela mesmo cargo, aquela mesma posição, usem aquele exemplo como Sim. referência positiva para poder se espelhar e ter mais evolução na própria carreira, né? É interessante isso que você fala, Vladimir, porque se a gente for olhar, né, fundo, o problema não é que esses, entre aspas, incentivos não funcionem, né? O problema é exatamente o oposto, é que eles funcionam muito bem, porque eu estou comunicando e avaliando com base num mérito que é da data de hoje até 365 dias no futuro, 12 meses. Então, a partir dali, estou hipoteticamente habilitado, né? Mas Sim. é interessante isso que você fala. E uma outra coisa que me chamou a atenção, na nossa, só para retomar, você comentou que em algumas empresas, por conta das necessidades de desligamento, né, ofertaram para as pessoas que estavam ou que seriam desligadas esse programa de transição de carreira que você falou, não sei se é esse o mesmo termo. Chama-se outplacement em inglês, a gente Tá. usa aqui em português, transição de carreira assistida. Assistida, legal. E você comentou uma coisa que me chamou bastante atenção, que dependendo do nível hierárquico, a duração desse programa variava de 3 a 6 meses. Como você poderia contar um pouquinho melhor para nós o que que era, o que é levado em conta? A complexidade da vaga, então Legal, você imagina que você tem um candidato que trabalhou 20 anos na mesma empresa, no mesmo cargo. Ele entendi. vai precisar de um pouco mais de tempo para poder se reposicionar, para você poder treiná-lo de como fazer uma entrevista, porque muitas vezes o cara ele nunca fez um currículo, foi o primeiro emprego dele, ele trabalhou 20 anos e ele não foi para o mercado, nunca foi para o mercado. Então, ele precisa de um pouco mais de tempo para poder se preparar. Então, não é só o hard skill, né, o conhecimento Uhum. técnico daquela função. Então, como é que você prepara, você enaltece os soft skills? Então, aqueles conhecimentos que não são técnicos. Então, proatividade, a empatia, a questão oratória. Então, outros fatores que não só os conhecimentos técnicos. E aí você tem outras variáveis, como complexidade da vaga, a região. Então, e a empresa pode falar, puxa, eu vou te dar 3 meses, eu vou te dar 6, eu vou te dar 12. Nós recomendamos, de acordo com a função, 3, 6 ou 12 meses, mas a empresa também tem Ah, o entendi. poder de optar, eu quero para esse funcionário nesse nível que vocês recomendam 12, mas eu quero fazer por 6 ou por 3. Então, nós temos algumas soluções de prateleira prontas, mas embora sejam de prateleiras, elas são totalmente customizáveis de acordo com a necessidade de cada cliente. Então, o cliente ele pode, em função daquilo que a gente tem disponível, a gente faz uma solução customizada para ele, de forma que a gente atenda a necessidade dele. Ah, entendi. Então, com base na expertise de vocês, vocês certamente tem essas referências, né, Sim, sim, para sim. sugerir para esse cliente, olha, a melhor, entre aspas, prática nessa condição seria essa quantidade de meses Isso, assistidas, né? exatamente. E tem algum índice ou alguma medição de efetividade ou de eficácia desses processos de transição de carreira assistida? Depende muito, Alessandro, porque assim o processo de transição de carreira assistida ele não garante a recolocação. Aham. Por quê? Então ele vai depender. Eu vou ensinar, por exemplo, eu vou ensinar para o Alessandro como é que faz um perfil bacana no LinkedIn, como é que monta uma carta de apresentação, como é que você monta uma abordagem para o candidato. Então eu te oriento. Se você não fizer aquilo no volume,
Então, não dá para garantir um processo de recolocação, uma vez que depende da outra parte também. Eu não tenho aqui os números, mas depois a gente pode compartilhar, eu levanto com a Legal. área que é especializada nesse assunto para saber de mercado e o quanto aqui na Randstad a gente tem de resultado. O que eu posso te dizer na Randstad? A Randstad hoje a gente fornece serviço para mais de 800 empresas aqui no Brasil. Então eu tenho aí várias vagas. Então quando eu auxilio um profissional e eu entendo que aquele profissional tem competência, se eu tenho uma vaga disponível que tem Ah, match, entendi. eu consigo auxiliar. Não é uma garantia de Sim, recolocação. Eu posso colocar aquela pessoa no processo, ela passa por todo o processo de evolução, mas então tem uma vantagem adicional, que eu auxilio, mas ao mesmo tempo eu tenho as oportunidades que eu posso fazer esse casamento entre o entendi. profissional que está disponível e a vaga que eu tenho também disponível. Então é bom que o pessoal que nos assiste, que nos consome, entenda que não é um atalho, né? Não. Porque assim, isso é uma das coisas, às vezes, que eu recebo e-mail, Vladimir, e às vezes direct também, ou mensagens diretas, que é as pessoas perguntando dicas, atalhos, hacks de como conseguir passar na frente da concorrência. Eu entendo que existe um público e algumas empresas, eventualmente, até que trabalham por essa abordagem, né? Mas o ponto é, eu prefiro muito mais essa abordagem que você está me falando aqui, né? Que é transparente. Olha, a gente está aqui, nós te ajudamos a fazer isso desta maneira, e essas são as possibilidades. Só que É se você isso. não tomar a ação necessária, você indivíduo, talvez essas possibilidades não sejam nessa quantidade, nessa Diminua, exato. velocidade, né? E ao contrário do que eu tenho percebido também, algumas empresas, algumas pessoas querem o atalho mesmo. E aí, não vejo isso com olhos ruins, né? O problema é que eu me preocupo com o quanto essa pessoa vai se sustentar nessa nova posição, porque, vamos combinar, né? Você especialista na área, experiência internacional, grandes empresas, numa das empresas, a empresa líder em RH hoje no mundo, você sabe que é possível ir bem numa entrevista com algumas técnicas, né? Isso Sim, a gente não tira da mesa. Mas o ponto é que o quanto que essas pessoas conseguem se sustentar nas posições que elas de fato conseguiram, né? sim. Então é interessante isso que você fala e é até um Mas, pontinho de atenção para quem nos consome. mas aí tem um complemento, né? A gente vende o programa de transição de carreira assistida para a empresa que fornece para o colaborador. A gente não vende para a pessoa física. Uhum. Então, um candidato que queira contratar o serviço, a gente não vende. E aí, como dica, Alessandro, lá no nosso site, randstad.com.br, a Legal. gente tem lá dicas de carreira. Então, a gente tem blogs. Então, justamente para poder orientar tanto o profissional que está no início de carreira, quanto aquele que está há 20 anos numa empresa e faz tempo que não participa de uma entrevista, não faz um currículo, e a gente não cobra nada por isso. Então, tanto nas redes sociais, no Instagram, no LinkedIn, a gente sugere ali algumas publicações bem interessantes, também voltada para o candidato, de forma que ele consiga melhorar aí a sua atratividade, vamos chamar assim, Uhum. né? Para aquilo que o mercado de fato busca, além das vagas que a gente tem disponível hoje também no site, que são mais de 600 vagas hoje, já divulgadas e disponíveis para consulta dos nossos candidatos. Legal, legal. E Vladimir, você poderia, né, nos ajudar a entender um pouquinho melhor quais seriam os principais aspectos, ah, quando a gente fala de marca empregadora, né? Mas os principais pontos que seriam importantes as empresas se terem uma atenção maior quando a gente está falando de ser atrativa para um determinado pool de candidatos, o que, que é levado em consideração em termos de remuneração, de benefícios, se a flexibilidade ela é importante ou não, se bem-estar e saúde no trabalho contam ou não para a marca empregadora. Sim, bom ponto, Alessandro. Os principais aspectos de atração de talentos, né? Na verdade, hoje não é só mais salário e benefício, como eu disse no início do nosso bate-papo aqui, a gente tem o tal do salário emocional. Então, que é justamente essa preocupação aí com o ambiente de trabalho agradável, um treinamento eficaz, o equilíbrio de vida profissional e pessoal. E quando a gente fala de benefício, não é só a saúde física, a saúde mental. Então, aqui na Randstad, a gente tem hoje um programa onde as pessoas podem se inscrever e fazer uma consulta com um consultor emocional. Justamente estou com Sim. dificuldade, uma consultoria financeira, a gente também provê
esse tipo de benefício para o nosso candidato, né? E aí o estudo nosso, ele traz muito isso, que ele traz alguns aspectos considerados muito importantes para os talentos que refletem a realidade atual da empresa em que eles trabalham. Então, um ambiente de trabalho agradável, ele é o único, na verdade, é um dos pontos que é considerado uma realidade atual nas empresas. Ou seja, se o ambiente é tóxico, ele não fica, ele acaba não ficando. Então, ter um Esse é um ambiente dos. É determinante ter um é bom ambiente de determinante. trabalho. Tá, É justamente porque tem a ver com a saúde mental, que é algo que as legal. pessoas valorizam muito mais hoje, pós-pandemia, né? Então, Então, acho que olharam. essa já Pode. seria a sugestão número um, assim, para quem está nos ouvindo, né? Quer de fato trabalhar seriamente com marca empregadora, já dá uma olhada no ambiente de trabalho, né? Aí, Ambiente em quando você olha termos de para os saúde outros. mental. Isso, os outros pontos, equilíbrio entre vida pessoal e profissional, Aham. progressão de carreira, salário e benefícios atrativos aparecem respectivamente no estudo, né? Então, salário e benefícios em oitavo, nono e décimo. Salário e benefícios Salário e benefício atrativos. de oitavo, não de besta. Olha É. só. Então, já mudou um pouquinho antigamente em relação ao que era. O pessoal hoje preza bastante a questão da progressão de carreira, tá? E Uhum. aí isso muda de acordo com a idade, as gerações. Eu tenho os números aqui mais para frente, eu vou trazer para você, mas a questão, a adoção da agenda de ESG, equidade, diversidade, inclusão e atuação da alta liderança. Então, as gerações mais novas, elas prezam muito essa questão. E não é só criar grupo de afinidades na empresa, o Uhum. quanto a alta liderança está de fato envolvida nessa questão de diversidade e inclusão. Uhum. Então, se a alta liderança não estiver envolvida, criar um grupo de afinidades por criar acaba não trazendo benefício e não fica uma coisa legítima, não fica uma Entendi. coisa genuína, né? Então, as empresas têm que ter essa preocupação também, justamente para reforçar a questão do propósito, né? Daria para dizer, vou pegar uma carona exatamente no que você acabou de falar, Vladimir. Daria para dizer então que, se eu entendi corretamente, né, é melhor não fazer algo do que fazer algo que não seja genuíno? Do tipo assim, nós realmente queremos, a gente acredita nisso aqui, então vamos fazer. Ou a gente não acredita muito, mas eu vi que a concorrência que o mercado está fazendo, eu li no relatório ESG da empresa XYZ que eles têm isso, vamos fazer aqui para ver o que que dá. É mais ou menos isso? Entendi É certo? que, é que, na verdade, não se sustenta, né, Alessandro? Eu vou dizer para você que, assim, o estudo mostra que 57% dos entrevistados desse estudo, e foram mais de 160 mil no mundo e mais de 4 mil aqui no Brasil, tá? Foram 32 Legal. países onde esse estudo foi realizado, então isso a gente tem um volume bastante grande de dado Dá para uma boa poder, margem estatística, uma né? boa margem. Isso. Então, 57% dos entrevistados listaram o diversidade, equidade e inclusão como o fator mais importante em um empregador quando comparado com saúde mental e bem-estar e alinhamento de valores profissionais e pessoais. Ou seja, os líderes precisam estar comprometidos com a promoção da diversidade e inclusão em todos os níveis da organização. Então, eu acho que você não consegue implementar nenhuma solução de um dia para o outro. Então, você tem que dar um passinho de cada vez, fazer isso de forma planejada. Então, quando você fala, se não for genuíno, é melhor não fazer, às vezes é melhor você começar a dar um passo e, obviamente, conscientizando a empresa para que isso seja genuíno dentro de um determinado tempo, porque como você não muda, Entendi. não é simplesmente uma chavinha que você, não é genuíno, vira genuíno. É um processo. A gente está E é um falando de mudança de processo cultura. de mudança de cultura, change management, é Aham, exatamente isso. E legal. aí tem a percepção e a persuasão e a participação da liderança é fundamental para que isso dê E, certo, dê resultado. e assim, é uma curiosidade minha agora, né? Há Ah, algum dado, alguma referência de tempo, de quanto tempo essas mudanças elas começam a surtir efeito ou quanto tempo elas demoram? Eu sei que é muito abrangente, porque pode ser que a gente tenha mudanças super pequenas que a organização já está muito madura para receber, então aí faz sentido essa chavinha, né? Eu simplesmente giro o botãozinho e a coisa acontece. Só que tem outras que a gente sabe, né, que demoram mais tempo, né? Ou o ponto é, talvez, uma série de pequenas mudanças com uma recorrência na direção estratégica para qual a empresa quer ir. Eu não sei se tem um meio termo para isso também, né? Talvez seja uma pergunta besta, mas eu sou bom em fazer pergunta besta.
Na verdade, isso é muito subjetivo, né, Alessandro? A gente tem um programa hoje, a Randstad tem um posicionamento que ela quer se tornar a empresa mais equitativa e inclusiva do mundo até 2030, e Legal. especializada em soluções de RH. Então, de novo, não é de um dia para o outro, tem todo um processo, você Uhum. tem todo um ajuste para ser feito, você tem que mudar o mindset das pessoas, a forma de pensar, e tem pessoas que, de repente, não se enquadram dentro desse propósito, não desse aqui especificamente, mas daquilo que a empresa propõe. E aí Uhum. você tem pessoas que vão sair, pessoas que vão entrar, então, o tempo, tem vários fatores Ele que não é influenciam. uma medida Não, única, não, né? não é uma Eu, medida única e não é ah, assim tão lógico, né, que uhum. ser matemático, né, mas depende de alguns fatores que fogem às vezes do nosso controle. Entendi, entendi. Eu fiz essa pergunta porque há um tempo atrás, estudos e leitura e aulas e tudo mais, havia uma janela de tempo variando de 3 a 5 anos para uma mudança relativamente pequena, né? E aí, trazendo esse dado para reforçar que, como é subjetivo, até a própria mudança pequena varia num tempo Varia, relativamente significativo, né? sim, E certamente isso deve ter uma relação com o tamanho da empresa também, né? Quanto maior, eventualmente, maior, né? Ou mais tempo, proporcionalmente maior, exatamente. mais tempo, né? Legal. E E aí você tem um outro fator, só para complementar, você tem um sim, outro fator que é um tempero adicional, né, trabalho remoto. Então, como é que você institui uma cultura quando as pessoas estão trabalhando de forma remota sim. e você não consegue trazer a pessoa para dentro de casa? Então, exige-se um esforço ainda maior da empresa, com É, comunicação poss interna, com eventos. é possível instituir cultura em trabalho remoto? Aparece algo assim nesse relatório? Então, você tem que ter um esforço bastante grande, justamente para poder engajar as pessoas. Então, Sim. você tem que ter eventos, você cria esses grupos de afinidade, você tem, hoje na Randstad, a gente tem aqui, ó, constrói uma cultura de inclusão que beneficia não apenas nossos colaboradores, mas também nossos clientes. Nós temos 5 Uhum. pilares hoje que guiam, né, e garantem a agenda diversa, inclusive equitativa. A liderança participa ativamente desses grupos, a organização como um todo, as ações através dos grupos de afinidade, as parcerias com empresas e entidades, ONGs, que fomentam a inclusão, a comunidade e a própria cultura. Esses são os grandes impulsionadores dessa mudança, né? A partir deles, nós damos maior voz para que as pessoas compartilhem suas histórias e aumentem o espectro de maneira mais ampla. Então, eu tenho participado, há um mês eu participei de um café com geração mais, por conta dos 50 a mais. Ah, Então, e aí justamente para poder, como é que você vê mercado, como é que você não vê, a gente tem LGBTQI, a gente tem raça, a gente tem etnia, então, uma vez por mês, ou uma vez a cada 15 dias, tem uma palestra com esses um são os desses grupos de grupos, afinidades. os grupos de Legal. afinidade que a gente tem, justamente para poder conscientizar, para poder tirar dúvida, para poder trazer à tona, e obviamente aí os colaboradores eles se sentem mais à vontade para poder expressar as suas opiniões, para poder inclusive se autodeclarar, né, porque muitos não se Entendi. autodeclaram, e obviamente para que eles sejam de fato quem eles são dentro da organização também. Então a Randstad ela valoriza muito isso e tem feito um trabalho bastante interessante neste sentido, e aí, obviamente, você começa a construir essa cultura remotamente através Hum, desse tipo de trabalho, entendeu? uhum. Então, essas são Então, algumas das ações, né? algumas das ações e iniciativas, Ah, exato. legal, interessante. E, assim, enquanto você falava, eu ficava pensando aqui, Vladimir, certamente essas iniciativas, esses grupos de afinidade ou essas ações, mesmo que remotas, elas são algumas evidências, ou melhor, evidências não, né? Porque parece que a gente está querendo fazer algo para provar alguma coisa, mas É não é isso. isso, né? Elas levam ou caminham para o encontro de uma implementação de uma agenda ESG, ou podem ser utilizadas para, de fato, disseminar essa agenda, né? Faz sentido isso? Ou foi um entendimento Sim, equivocado? não faz sentido, mas mais do que isso, né? Para atrair Não, talentos que se entendi. identificam com a causa, para Uhum. reter talentos que eventualmente têm algum receio de falar, puxa, eu não posso ser quem eu sou, eu preciso esconder a minha identidade, eu preciso me moldar para algo que não está condizente com aquilo que eu penso ou que eu valorizo. Então a empresa dá essa liberdade
para que a pessoa possa ser quem ela realmente é, né? A gente tem hoje 5 grupos aqui: Raízes, que está voltada para a raça, Aham. o Eficiência, com o Dzinho, entre aspas, né, entre parênteses, que é voltado para PCDs, o Aham. Empower Her, que é o gênero, então o empoderamento da mulher, aí o Diverse Underline Idades, que é para ver a parte de gerações, o que a gente considera que é bastante rico, você ter essa miscigenação de gerações dentro da empresa, então uma pessoa com mais experiência, um pouco mais conservadora, uma pessoa mais nova com menos experiência, mas mais audaciosa e mais provocativa, e aí quando a empresa consegue juntar tudo isso, tirar o melhor de cada um em prol do objetivo da empresa, a empresa só tem ganho, né? E a gente tem o Hans Scholars, que é o LGBTQIAP+, né? Então Uhum. todas as outras alternativas. Então esses 5 grupos hoje já são uma realidade há quase um ano dentro da empresa, e a gente vem implementando e fomentando cada vez mais ações para poder tornar a coisa mais natural possível, né? E aí acho que tem um ponto importante. A gente, em 2023, a gente divulgou 700 vagas afirmativas para pessoas com deficiência. Ah, Ou a legal. gente tem para divulgar ao longo desse ano, a expectativa ao longo desse ano é divulgar 700 vagas afirmativas para pessoas com deficiências para os nossos clientes. Então, nós temos programas de diversidade e inclusão, onde a gente faz a contratação, toda a parte de divulgação, landing page, justamente para trazer esse Já candidato, esse programa afirmativo, pensado para e intencional para esse público. isso, para esse público, exato. Ah, legal, legal. E essas ações, elas ocorrem tanto no formato presencial quanto no online E híbrido. A e gente tem um híbrido. auditório aqui na empresa, o Ah, auditório ele comporta hoje, para reuniões curtas, até 40 pessoas. Então, reuniões legal. um pouco mais longas. Então, a gente tem aqui um painel, tem uma câmera, então a gente conecta com os 800 funcionários do Brasil, podem se conectar, e quem estiver aqui na matriz participa. Então, tem um misto aí, então a gente faz de forma híbrida, então às vezes 40, 50 pessoas aqui na matriz, e as outras 700 pessoas conectadas online pelo Brasil, e aí acaba dando um ar bem bacana, porque as pessoas que Legal. estão aqui participam, então conseguem sentir de fato essa questão da cultura e da forma como a gente incentiva isso, né? Legal. E essas pessoas que eventualmente participam à distância também conseguem ativamente interagir. Sim, tem a questão do Legal. chat, perguntas e respostas, Ah, abrem o microfone e já ficam na tela, então contam às vezes a sua história, então a pessoa faz uma definição. Então são ah, encontros às vezes muito emocionantes, né? Porque a aham. pessoa ela traz uma experiência de vida, acaba se emocionando, emociona as pessoas que estão em volta ali, e aí acaba criando um momento assim bastante interessante de união, e as pessoas acabam se identificando, e isso fortalece ainda mais os laços, né, entre as pessoas e, consequentemente, a cultura da empresa. Então, isso é bem bacana. Então, olha só que interessante isso, Vladimir, que você fala, né? Vamos pensar assim, são ações, né, que são promovidas pela empresa e que, com certeza, essas pessoas que participam, tanto presencialmente quanto online, que eventualmente compartilham as suas histórias, as suas experiências e que geram, eventualmente, né, uma sensação, uma emoção em quem está ouvindo essa história, muito provavelmente são emoções positivas, na grande maioria, né? E Sim, certamente isso tem uma associação com marca empregadora, né? Porque se elas tiveram uma experiência positiva, independente do período, né, ou do momento do ciclo da jornada da marca empregadora, com certeza a percepção acaba aumentando por consequência disso. Então, se a gente sim, pudesse colocar isso numa linha de tempo, né, só para quem está nos consumindo aqui entender, a marca empregadora, se eu estou entendendo corretamente, é uma percepção que os talentos internos, todas as pessoas que trabalham na empresa, têm a respeito das ações, eventualmente, e práticas que a empresa desenvolve, né? E que isso. elas estão envolvidas como consequência. E quanto maior for a interação positiva, melhor tende a ser a marca empregadora. Porque eu estou pensando Sim, aqui, a minha intenção enquanto empresa é eu divulgar que aqui é um bom lugar para trabalhar, mas ela exato. pode estar enviesada, né? Quando eu tenho uma pessoa que de fato trabalha aqui, que não está recebendo nada para falar bem da empresa na qual trabalha e fala espontaneamente, esse valor, isso talvez tenha um peso maior para aquelas pessoas que eventualmente poderiam trabalhar e de fato reforça para quem já está aqui dentro. Tô entendendo bem?
Acho que é uma parte, né? Isso para quando você fala em reter talentos. Então, a marca Tá, empregadora, como eu disse, ela tem dois objetivos: é o atrair talentos e o reter talentos. Então, para quem está dentro da empresa, ok, correto. Então, tem essa série de ações e algumas das que a gente já comentou anteriormente, né? legal. Mas para você atrair talentos, as pessoas que estão fora, elas não sabem o que acontece dentro da empresa, exceto se ela tem. Hoje você tem ferramentas aí, você tem internet, você vai lá na pesquisa, você fala assim, referências a respeito da Randstad. Aparece lá comentários positivos, você vai no LinkedIn, você vai no Glassdoor, então Entendi. você tem subsídios para ter informações, e obviamente, se você, aí voltando na tua pergunta, se eu tenho lá alguma coisa para marketing e que eu não pratico de fato, o funcionário vai lá no Glassdoor, vai lá no LinkedIn e fala, não é assim tão Fica bonito quanto se desconectado assim, fica fica desconectado. E aí não desconectado. se, por isso que eu te falei, não se sustenta. Então, Uhum, se você não tiver algo que dê, de fato se conecte para dar sustentação, né, e ter longevidade, então por isso que tem que ter o tal do walk the talk. As suas ações têm uhum. que estar condizentes com aquilo que você diz que faz. Então, a tua pergunta, respondendo a tua pergunta, sim, para retenção de talentos, mas tem algo a mais que é para atração de talentos também, Ah, que é quem está entendi. fora da companhia e tem que ter essa percepção também. Ah, é legal isso que você fala, Vladimir, porque muitas das pessoas de RH que nos assistem, pelo que eu estou entendendo, assim, você está provocando a olhar nessas duas dimensões, vamos chamar assim, né? Da porta para dentro e da porta para fora, né? Eu acho que esse é um dos grandes desafios de quem atua na área, porque em determinadas épocas do ano, ou dependendo do segmento da empresa, a gente precisa olhar muito mais para fora para trazer gente para dentro, né? Se está em expansão, ou eventualmente até uma indústria, né? E dependendo do caso também, eu preciso olhar quase com um foco maior só para dentro para reter quem está ali, porque a Sim, escassez de talentos ou a especificidade das atividades é tão alta que eu não acho no mercado, né? Talvez eu tenha que buscar no sim, mundo. Então é legal isso que você fala, não, é esse fator aqui, esse exemplo que você deu, a gente está olhando da porta para dentro. A função dele, além de outras, é ajudar na retenção. Mas a sim. gente tem esse outro ponto aqui da porta para fora. Acho que é importante reforçar um pouquinho o conceito, né? Como eu falei de jornada do talento, aí você fala, o talento não, o talento vamos pegar o candidato, que é quando ele se candidata para a vaga, aí ele vira um talento colaborador quando ele faz o onboarding, De... e aí no onboarding você fala, tenho isso. Se der feito o onboarding no dia a dia, ele fala, poxa, cadê tudo aquilo que me prometeram, disseram que tem, que não tem? Pô, me falaram Então que ele era mérito, mas agora é tempo. é isso. Então, de novo, não se sustenta. E aí, obviamente, quando você faz um onboarding, isso é assim, isso funciona. E depois, no dia a dia, fala, puxa, bateu, a pessoa fala, poxa, eu estou no lugar certo, isso bate com os meus propósitos, bate com aquilo que eu valorizo, com aquilo que eu vejo como positivo, e aí eu vou querer ficar mais tempo, porque quando você tem um turnover muito alto, você tem custos envolvidos, custos diretos, que é o custo de desligamento da E vai pessoa, e o impactar no custo fluxo de indireto. caixa, né? E o custo indireto, quanto vai me custar essa cadeira vaga durante X meses ou X dias? Ou a gente fala com os nossos clientes, né? Poxa, eu levei 60 dias para colocar um promotor de vendas. Tá bom, Hum, você economizou lá o salário do seu promotor, mas quanto você perdeu de market share? Quanto de espaço de gôndola você perdeu? Quanto o seu concorrente não ganhou de gôndola em cima de você? Falei, poxa, então se eu reduzir o teu prazo de reposição da vaga para 45 dias, puxa, eu tenho aí 30% de ganho é, na ponta para você. Então, eu já reduzi o teu custo indireto, que eventualmente dá para compensar o honorário que a gente vai cobrar para repor aquela vaga. Então, sim. tem todo um cálculo aí que a gente faz para poder suportar o nosso cliente nesse sentido, né? E é Mas acho interessante que é isso. isso, né? Pois não. Não, eu ia comentar que é interessante isso que você fala, Vladimir, porque a tendência, né, de quem contrata serviços, principalmente serviços de consultoria, de gestão de recursos humanos, é olhar para o quanto vai desembolsar pelo serviço e não o quanto já está desembolsando, que são custos ocultos, justamente pela falta dessa pessoa, É talvez na isso. posição, né? Que é uma É coisa isso. relativamente simples, principalmente quem vai atuar, eu imagino assim, varejo, né? Supermercado ou grandes redes, cara, se a pessoa não tá lá, né? Ela faz uma falta gigante pro negócio, Sim, sim, sim. né? Então, é o tal negócio, né? Quanto eu deixei de vender? Pô, se eu É, vendo 30 por mês,
e eu tenho 50% de market share. Não tenho aquela pessoa, à medida que o mês vai passando, eu vou perdendo market share. Puxa, posicionamento de mercado, valor Exato. de ação, visibilidade para o meu cliente. Puxa, a empresa está quebrando porque não tem ninguém para vender, para repor o produto na ponta. Então, você passa várias É imagens. sempre essa, né? Não É viu, tá quebrando. isso. Então, Essa é a como é relação. que você tangibiliza isso em Exato. custo para poder fazer essa comparação? Acho que esse Aham. é o segredo, né? Que legal, que legal. E para a gente se encaminhar para os nossos finalmentes aqui, o que que você tem percebido sobre quatro gerações distintas trabalhando juntas? Tanto em clientes quanto aí dentro. Na verdade, eu já falei um pouquinho, né? É um desafio, né? Porque cada uma tem as suas características próprias, valores, expectativas, o que pode gerar desafios na convivência e na colaboração entre elas, né? Hum, Então, dada a complexidade de um público que está cada vez mais diverso e plural, mas que mantém a importância da individualidade, é importante que a empresa esteja atenta a tirar o que cada uma dessas gerações tem de melhor. Então, propiciando aí um ambiente agradável, propiciando um momento de troca de experiência entre as gerações. Então, voltando para o grupo do diversidades que a Randstad criou, então você tem pessoas com 22 anos e pessoas com 55 anos. Puxa, como é que a gente pega o que cada um tem de melhor em prol do objetivo da empresa, que é entregar um melhor serviço para o nosso cliente no menor prazo possível, e gerar lucro para o acionista, porque afinal de contas não é uma instituição filantrópica, não somos uma instituição filantrópica, é, né? e Por incrível que aí pareça, tem gente que acha, né? pois é. E aí a gente tem, a gente sugere abordar alguns princípios e desafios que são importantes para a personalização da parte das empresas, como expectativas, valores e expectativas diferentes, né? Então, cada Hum, geração foi moldada por diferentes experiências e contextos. Então, é muito comum você falar, tem os digital borns hoje, né? A pessoa já nasceu no mundo digital. Antigamente, a gente ia procurar emprego, você tinha que comprar o jornal, ler lá, de domingo e de quarta-feira saía o caderno de empregos, recortava lá o anúncio, pegava um currículo, colocava no envelopinho, ia no correio, comprava um selo, quando não, você ia entregar pessoalmente. Hoje em exatamente. dia, em 10 minutos, você pode mandar 10, 12, 15, 20 É. currículos. Óbvio que se você não tiver personalizado, a sua chance vai ser menor, mas do ponto de vista de quantidade, hoje com um clique você dispara aí várias candidaturas sem sequer sair de casa, e já fez o teu trabalho. Óbvio, talvez o teu nível de assertividade vai aumentar se você se Sim. aplicar, fizer alguma coisa mais bem trabalhadinha, personalizada, né? Mas Uhum. enfim, Mas é interessante isso que você fala, Vladimir. Desculpa te interromper, mas já te interrompendo. imagina. Duas palavras que me chamaram a atenção quando você falou dos desafios das quatro gerações, que eu até anotei aqui, convivência e colaboração. Então, o que me chama a atenção é que se a gente for parar para pensar, essas duas palavrinhas, elas dizem respeito à capacidade que a gente tem de interagir com outros indivíduos, É outros seres isso. humanos. O que não está em jogo, me parece, nesse momento, é a competência técnica dessas pessoas, né? Então, o que está é a capacidade que eu tenho de beleza. Eu sou muito bom tecnicamente, independente da idade, mas eu preciso saber interagir com gente também. Mas esse é o principal ponto, né, Alessandro? Hoje o hard skill é fácil de você medir. Você faz um teste técnico ali, a pessoa responde e ela tá. Mas no dia a dia, o soft skill acaba pesando mais, né? Então, como é que eu convivo dentro de uma organização? Como é que eu, na hora de tomar um café, como é que eu reajo? Eu cumprimento as pessoas, eu não cumprimento, eu estou sempre fechado, estou sempre amarrado. Então, óbvio, tem as características de cada uma das Sim, sem pessoas, dúvida. mas como é que a gente coloca isso, de novo, em prol do todo, em prol da organização, que é o objetivo principal, né? E aí, sobre comunicação, cada uma das gerações tem os seus estilos, É, cada um tem o seu estilo. Os baby boomers, por exemplo, são mais formais e diretos. Eu sou um baby boomer, né? Enquanto os millennials são mais informais e valorizam o feedback constante. Então, ele está a todo momento. Mas por que isso? Eu tenho filhos, eu tenho sobrinhos, o videogame, cara. Videogame, principalmente para os digital boards. A resposta é muito rápida. Então, ele tem uma resposta muito rápida, então ele transmite isso para o dia a dia. Ah, Vladimir, mas eu não jogo videogame, mas o mundo que a gente vive hoje é muito isso, né? A velocidade, a quantidade de informações que você tem numa velocidade é muito rápido, e aí você acaba se acostumando
com esse tempo de Exato. resposta e você traz isso para o seu Exato. dia a dia. E não é tão assim, né? Eu tô dando risada aqui, Vladimir, porque eu sou professor de graduação também, né? Então eu tenho É, contato com uma galera bem mais nova relativamente, né? Faixa de 20 a 23 anos de idade. E é muito interessante, eu ri aqui porque eles mandam um e-mail achando que é um chat. Tipo, e isso é uma característica visível, né, desse é público mais isso. novo, né? Ele espera uma resposta num tempo menor, enquanto que outras pessoas, e aí a idade certamente vai influenciar nisso. Cara, assim, ó, o e-mail ele não é uma urgência, né? Se tá pegando fogo, me liga. Não me manda um e-mail. É por isso que É, eu fiquei rindo aqui, e certamente isso aí deve ser um desafio, porque quando eu lembro que você comentou aqui no início da sua apresentação que você já comandava, né? Era responsável por 10 mil pessoas. sim, Então, essas diferenças geracionais vezes as características individuais, vezes as interações, vezes as pessoas, a quantidade de sim. pessoas, né? É difícil. É desafiador, não é difícil, é É. desafiador. Então a gente tem que aprender a todo momento, mas aí o baby boomer ele é mais resiliente, ele é mais, como eu vou dizer, ele tenta entender um pouco melhor para poder Uhum. encontrar um caminho mais fácil, então isso acaba ajudando tanto que os cabelos brancos hoje passaram a ser mais valorizados. Os Estados Unidos já tem campanha, então, até é um fato curioso, né? Um dos nossos estudos mostra que as pessoas estão prolongando o tempo de trabalho para se aposentar. Primeiro, porque o valor de aposentadoria hoje é muito baixo. Então, Aham. dado que as pessoas vivem mais, elas precisam ter dinheiro para poder se manter. Sem Então, dúvida. às vezes, elas precisam se programar para ter um trabalho, ou trabalhar como consultor. E aí, voltando, esse é um ponto também de marca empregadora. Algumas empresas aposentam os seus profissionais e depois acabam contratando para projetos como consultores por um período menor. Então, para poder dar uma condição melhor Entendi. de aposentadoria. Então, isso também é um tema que algumas empresas estão Isso batendo é muito para legal. fortalecer a marca empregadora, é isso. Isso é muito legal, porque se a gente for parar para pensar na expertise que essa pessoa desenvolveu numa determinada indústria, numa determinada empresa, e quando ela se aposenta, em teoria, ela leva isso, né? Sim, Ela leva, e faz muito sentido isso, até porque, do ponto de vista psicológico, né, o trabalho em si, ele dá um significado para a vida da pessoa, né? Tanto que se a gente for olhar a fundo, no detalhe, pesquisar a história dos nossos sobrenomes, em algum momento da história ele vai ter uma relação com uma profissão ou com uma atividade que um ancestral desenvolvia, né? Ou seja, o sim. trabalho dá sobrenome, tanto que a gente é o Vladimir da Randstad, né? Na média. É muito legal isso aí. Bom, Vladimir, algo mais sobre as gerações? Não, acho que questão de flexibilidade, né? No Brasil, mais de um Bacana. terço dos profissionais afirmaram que trocariam ou teriam intenção de mudar de emprego para melhorar o Isso equilíbrio é em suas verdade. vidas, então 37%. É verdade. E aí, mas vale destacar que, apesar de todos buscarem por esse atributo, há diferença entre as gerações na aplicação do mercado de trabalho. Quanto mais jovem o profissional, maior o índice de mudança de emprego. Então, 7% entre 55 e 64 anos, em comparação a 18% entre 18 e 24, em função da pessoa ser mais imediatista, ser menos Faz resiliente, sentido. menos resistente à pressão, né? Os mais velhos são mais antigos, os Uhum. jovens há mais tempo, como eu costumo dizer, são mais resistentes Sim. à pressão, ou de pretensão de mudanças, 20% entre 55 e 64 anos, em comparação com 36% entre 18 e 24, ou seja, são mais suscetíveis à mudança as pessoas mais jovens, né? Então, isso é um desafio também. Essas, essas mudanças das pessoas mais jovens, né, ou essa baixa, vamos chamar de baixa resiliência, né, ou alta propensão a mudanças, ou baixa capacidade de resistir a algumas pressões, isso pode contribuir ou pode atrapalhar a carreira desses profissionais? Porque eu pergunto isso, Vladimir, e assim, talvez não haja essa resposta no estudo, né? Mas eu pergunto isso sob uma perspectiva de vida mais ampla, né? Em algum momento da nossa vida, a gente vai sofrer uma pressão.
né? Involuntária ou voluntária, né? E eu me pergunto muito isso, e sempre que eu tenho oportunidade de conversar com pessoas que também atuam nesse mercado e em outros contextos, eu tento identificar a percepção dessas pessoas, né, a respeito dessa alta taxa de mudança. Eu entendo que faz muito sentido a pessoa, se não gosta, muda, eu vou atrás do que eu quero. Perfeito, né? Faz sentido para a vida da pessoa. O contrário, do ponto de vista da carreira, isso contribui, não contribui? É, Eu também não sei. Não sei se a gente vai ter resposta para isso, né? na verdade, é assim, se for, eu vou te dizer, se for um profissional de tecnologia, um desenvolvedor, um Ah, mercado que está completamente em ebulição, se ele não encontrar um ambiente agradável, se for um trabalho 100% remoto, com um salário bacana, onde ele tenha flexibilidade, ele sai e ele vai arrumar outro ele emprego. vai achar, Então, né? Mas é vai um achar. contexto de mercado, né? É um contexto de mercado. Então, não dá É. para afirmar que sim ou que não, isso vai variar de acordo com a função, aquele momento, com a escassez daquele profissional ou com a oferta daquele profissional que tem no mercado hoje, com a oferta e demanda, né? Então, acho que tem uma combinação das duas coisas aí. Uhum. Entendi, entendi. Bom, muito legal, muito legal. Vladimir, se você pudesse nos ajudar agora, assim, bom, para a pessoa que gostaria de tomar uma ação na empresa onde ela está agora, né, com relação à marca empregadora, por onde que você acha que essa pessoa pode começar? Além de entrar em contato com você e com a equipe da Randstad Brasil. Tá? Então, eu vou dizer para você o que que o estudo mostra, tá? Não, na verdade, depois pode colocar os meus dados lá, mas no Bacana. Randstad.com.br tem lá o Fale Conosco, então dá para pedir uma agenda lá. Então, existe aqui o que é o perfil do empregador atual. Então, boa Ah, reputação, legal. boa localização, financeiramente saudável nesta ordem, tá? Ambiente de trabalho agradável, estabilidade no emprego em longo prazo, trabalho interessante, contribuição à sociedade, bom equilíbrio entre vida pessoal, profissional e pessoal, progressão de carreira, salário e benefícios atrativos. Então, olha que salário e benefícios atrativos está em décimo. Ele pesa, porque ele não tem um bom salário na empresa em que ele está. O que seria o empregador ideal? O que eu desejo para mim? Se eu for procurar emprego, o que eu vou procurar que a empresa tenha como atributo para me atrair profissionalmente? Progressão de carreira. Tá. Então, o que estava em nono no salário atual, ele aparece em primeiro aqui no empregador ideal. Salário e benefícios atrativos, o que está em décimo entra em segundo aqui no que ele acha como ideal. E o terceiro, ambiente de trabalho agradável. Então, você vê, progressão de carreira é o primeiro e sempre foi salário e benefícios, pelo menos na minha época era isso. Aí vem salário e benefício, porque, óbvio, ele precisa pagar as contas dele, quer ganhar um pouco mais, Justo. ele não vai trocar. E o ambiente de trabalho é agradável. Então, voltando para aquilo que a gente comentou lá atrás, se ele tiver um ambiente tóxico, por mais que ele ganhe bem, não consegue, porque a saúde mental dele não vai perdurar durante muito tempo, né? Então, tem tudo isso. Aí depois vem treinamento eficaz, equilíbrio entre vida pessoal e profissional, gestão sólida, financeiramente saudável, ou seja, que tem condição de honrar os seus compromissos e ter uma Hum, longevidade, certamente estabilidade no impacta na emprego. reputação, isso, né? Exatamente. Boa, aí, estabilidade no emprego no longo prazo, boa reputação, diversidade e inclusão. Aqui, obviamente, para a geração mais nova, o diversidade e inclusão tem um peso maior. Depois, no estudo, que vocês podem baixar lá no site também, tem todos os estudos, tem todas as informações. Ele é um estudo bem complexo, tem praticamente 100 páginas, Caramba, mas que ele legal. fala de Brasil e traz um comparativo com o mundo e os outros países. Então, é um estudo que é bem bacana, traz insights bem interessantes para planejamento de profissionais de RH para frente, né, para os próximos anos. Então, e a gente tem tido uma procura assim muito maior esse ano em relação aos anos anteriores, até por conta de divulgação, mas com apresentações para empresas, para as Legal. equipes das empresas, justamente para conscientizar e aí contribuir nesse processo de mudança de cultura, mudança de mindset, para aquilo que as pessoas têm que ter como referência e como preocupação com o seu talento, desde o início, onde ele se candidata, de novo a jornada toda, até o momento em que ele sai da empresa. Que legal, Vladimir. Interessante deixar, informar, né, as pessoas que nos assistem, nos consomem, que os links para acessos esses estudos, para a página, para conhecer mais sobre a Randstad, vão estar aqui na descrição deste episódio, caso você esteja nos ouvindo no Spotify, ou no vídeo, né, caso você esteja nos consumindo no YouTube, né, porque é uma coisa muito curiosa, às vezes as pessoas me ouvem enquanto elas estão caminhando, estão cozinhando,
manhã, estão limpando a casa, que é uma coisa interessante. Então já lembra aí de favoritar esse material para você acessar esse recurso muito importante, porque, sinceramente, para você que está nos ouvindo aqui, eu acho que é uma das poucas pesquisas com a profundidade que tem sobre a realidade brasileira, né, Vladimir? Posso estar enganado, mas por várias vezes eu busco pesquisas para embasar algumas decisões minhas, ou mesmo para produzir conteúdo aqui para o RH Academy, é muito difícil achar esse tipo de pesquisa com essa qualidade de dados, com essa abrangência nacional. É muito, muito, muito mais fácil encontrar dos Estados Unidos e materiais de Sim, outros países, né? Então, acho que vale muito a pena acessar, ter contato aí, obviamente interagir, né, com você, com a sua sim. equipe, com todo mundo. E tem Legal. uma boa fonte de dados. Tem os estudos, Nossa, tem dicas e carreiras, tem o blog, tem a newsletter mensal, você tem as vagas. Então, no site da Randstad você encontra tudo que você precisa para ficar muito bem informado sobre tudo que há de mais moderno e atual em soluções de recursos humanos. show de bola. Vladimir, muito obrigado pelo seu tempo. Imagino que sua agenda seja corridíssima, mas foi um prazer conversar com você, foi um prazer te conhecer. Acho que você trouxe insights muito legais, assim, e principalmente uma profundidade gigante aí por conta dos dados, dos estudos e pela tua experiência pessoal e carreira também, né? Porque, pô, profissional de nível mundial não é todo mundo que é, né? E ainda mais que vem aqui, que se disponibiliza a conversar no RH Academy, né? Então, muito legal, Imagina. foi um prazer. Para mim também foi um prazer. Você vê que passou 1 hora e meia aqui, a gente nem se deu conta. Então, é sinal que o papo foi muito bacana, muito agradável. Eu gostei bastante. Se tiverem outras oportunidades, a gente fica à disposição, tá bom? Certeza, vai ser um prazer. E para você que nos assistiu até agora ou nos ouviu, não se esqueça de se inscrever e compartilhar esse episódio com outras pessoas que podem se interessar pelas soluções da Randstad, obviamente, pelo conteúdo e pelos insights que foram gerados aqui no RH Academy Cast. Não se esqueça de acessar o rhacademy.com.br, conhecer as soluções e aliás, se inscrever, curtir, compartilhar, rede social e tudo mais, tanto minha, quanto do Vladimir, quanto da Randstad. Tá bem? É um prazer, até mais, até o próximo episódio. Valeu, tchau.